Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos à correção do simulado de Direito Administrativo, pensando na sua prova de segunda fase do exame da OAB. Nós vamos, de forma dinâmica e estratégica, resolver a um enunciado de uma peça prática profissional. Tá? Eu vou fazer a leitura integral do enunciado. Na sequência, eu vou responder ao enunciado, tá? Ao enunciado da peça e, na sequência, responderemos 4 questões discursivas, simulando a prova de segunda fase do exame da OAB. Show de bola? Meu nome é André Albuquerque, sou professor de Direito Administrativo aqui do SES OAB, e se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, segue lá o @professor André Albuquerque, repito, @professor André Albuquerque. Disponibilizo muito conteúdo nas redes sociais, notadamente conteúdo de Direito Administrativo, pensando no exame de ordem, tá? De primeira fase e também do exame de ordem de segunda fase. Simbora, meu povo, vamos ler o enunciado. Eu já vou de cara aqui passar o slide para vocês, tá? Eu vou fazer essas transições, simulado de direito administrativo, exame de ordem, segunda fase, ok? Então, o enunciado diz o seguinte, leiam comigo, acompanhem. Maria ajuizou a ação de indenização em face do estado alfa, em decorrência de seu filho, Marcos, ter sido morto durante uma aula em uma escola estadual, da qual era aluno do 7º período, alvejado por tiros disparados por Antônio, um ex-aluno que, armado com 2 pistolas, ingressou na escola atirando aleatoriamente. Muito bem. Então, percebam, meus amigos, aqui a gente já tem alguns cenários que precisam ser evidenciados. Então, nós temos aí a pessoa jurídica do direito público, ok? O estado alfa. Então, a gente já sabe que, de alguma forma, uma demanda fora proposta ou ainda será proposta contra o estado alfa, que é a pessoa jurídica, tá? Que presta o serviço público. Então, percebam, quando o poder público presta um serviço público e entrega esse serviço à coletividade, ele tem que garantir a segurança das pessoas que receberão, que serão usuários do serviço público. A gente chama de teoria do risco criado. E aí percebam, se pessoas custodiadas, porque a custódia não é necessariamente compulsória, mas pessoas custodiadas pelo poder público, ao exemplo do rapaz aí que sofreu, enfim, que foi alvejado, ele estava custodiado numa escola pública, ele estava naquele momento custodiado numa escola pública. Então, o Estado é obrigado a garantir a integridade física e moral daquele indivíduo. Se por um acaso o indivíduo custodiado pelo Estado sofreu algum dano, percebam, a responsabilidade é objetiva. Invocaremos aqui o que a gente chama de responsabilidade objetiva pautada na teoria do risco. Teoria do risco, porque o serviço público é eminentemente arriscado. Então, a gente aplica o 37, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, a vítima ou os seus sucessores só precisarão provar a conduta, o nexo, vinculação entre causa e efeito e o dano propriamente, lembrando que o dano precisa ser específico e concreto. Voltemos para o enunciado. Muito bem. Bom, Antônio deu causa ao óbito de Marcos, de sua professora e de outros 5 colegas de classe, além de ferir, cadê? Onde é que está? Além de grave ferimento em mais 6 alunos. Depois disso, suicidou-se. O Estado promoveu sua defesa no prazo e admitiu, aliás, depois de suicidou-se, né? Então, uma demanda foi proposta, uma ação foi proposta contra o Estado, tá? Então, o Estado promoveu sua defesa no prazo e admitiu a existência dos fatos amplamente divulgados na mídia e incontroversos nos autos. Na contestação, requereu a denunciação da lide de Agenor, tá? Servidor público estadual estável, investido, eu diria, inspetor da escola, que na qualidade de responsável por controlar a entrada e a saída de pessoas no estabelecimento de ensino, teria viabilizado o acesso do aluno, do ex-aluno, daquele indivíduo que ceifou a vida dos outros. Nenhuma das partes requeriu a produção de provas que importasse dilação probatória e o juiz de primeiro grau admitiu a denunciação da lide. Inconformada com a intervenção de terceiro, determinada pelo juízo, Maria procura você para, na qualidade de advogada, impugnar tal decisão jurisdicional. Vejam, quando se fala em denunciação da lide, a gente sabe que essa possibilidade não mais existe no Código de Processo Civil, mas convenhamos, qual é a medida judicial? Nós temos aí uma ação judicial que tramita contra o Estado, tá? Uma ação de indenização, e fora requerida a denunciação da lide em relação ao servidor,
Mas o servidor é uma pessoa física, ele não responde pessoalmente pelas condutas que promove, que cause danos a terceiros, por conta do princípio da impessoalidade. Lógico, cabe depois do Estado se indenizar, se pagar a indenização, entrar com ação regressiva contra o seu agente público, causador do dano. Mas, primariamente, numa ação judicial, numa medida judicial proposta contra o ente público, não há de se falar em denunciação da lei do servidor pautado no princípio da impessoalidade. Portanto, nós temos aí uma decisão interlocutória, não há sentença, há uma decisão interlocutória que deferia um pedido de denunciação da lide. Cabe, portanto, um agravo de instrumento. A peça adequada, agravo de instrumento. Show de bola? Tranquilão? Sossegado? Vamos voltar para o nosso enunciado e vamos para os comentários, tá? Como dito a vocês, cadê? Vou fazer transição aqui. Como dito a vocês, a peça é um agravo de instrumento, tá? O fundamento jurídico do agravo de instrumento é o artigo 1015 do Código de Processo Civil, ok? O artigo 1015 do Código de Processo Civil, especificamente no inciso 9, que fala exatamente na medida judicial, eu diria na interposição de agravo de instrumento para o fim de atacar a decisão interlocutória que tenha deferido, né, a denunciação na lide, ok? Então, o agravo de instrumento tem efeito suspensivo, tem que ser pedido, né? Aliás, o agravo de instrumento, para que seja atribuído efeito suspensivo, ele tem que ser requerido, que a gente chama de tutela de urgência recursal. Mas vamos lá para o gabarito, porque daí a gente vai comentando tudo para vocês de forma pormenorizada, tá? O gabarito está aí. A peça pertinente é o agravo de instrumento, na forma do artigo 1015, inciso 9, do Código de Processo Civil, com formulação de pedido de eficácia suspensiva da decisão agravada. Onde é que está o fundamento jurídico do pedido de tutela de urgência recursal? Você vai anotar o artigo 1019, tá? 1019 fala da possibilidade de suspensão, de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, tá? E, obviamente, você vai ter que indicar o fundamento jurídico, o 1015, inciso 9, ok? Então, o endereçamento direto para o tribunal, excelentíssimo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, até porque o Estado Alfa é um ente federativo, tá? E aí, obviamente, você não vai interpor o agravo de instrumento na Justiça Federal, porque não há a União Federal, nem tampouco uma empresa pública federal, fundação pública federal ou autarquia federal. Se é Estado membro, enfim, a ação foi ajuizada no Vara da Fazenda Pública, decisão interlocutória, portanto, agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, excelentíssimo doutor, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, beleza? Dá um pulo numa linha, né? Pula uma linha e já começa a qualificar o agravante. Tem que qualificar de forma integral, porque o agravo de instrumento é uma peça que será direcionada direto ao tribunal e não ao juiz que proferiu a decisão, direto ao tribunal. Qualificação completa do agravante, obviamente, e também da entidade pública, ok? Nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Civil, inciso 2. Show de bola? Tranquilão? Fundamento jurídico, como dito, da tutela de urgência recursal, a gente chama de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal. Fundamento jurídico você vai encontrar lá no artigo 1019, e aí você vai, obviamente, combinar com o artigo 300 do Código de Processo Civil, probabilidade de direito e o perigo de dano. Show de bola? Continuando no enunciado, ou melhor, continuando nas respostas, o agravante, no caso, é Maria, né, o agravado Estado Alfa. Fundamento do recurso, deve destacar, obviamente, como já dito a vocês, o artigo 1015, inciso 9 do Código de Processo Civil. Deve destacar também o artigo 1019, inciso 1, que prevê a possibilidade de tutela de urgência recursal, tá? E óbvio que você vai combinar com o artigo 300 do Código de Processo Civil, probabilidade de direito e perigo de dano. Então, é descabido, né, o fundamento jurídico, vamos assim dizer, material, é descabido a intervenção de terceiros, né, no caso, na demanda, né, pois viola o princípio da efetividade e da celeridade processual previstos no artigo 5º, inciso 78 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ainda como fundamento jurídico, você deve indicar o artigo 37, parágrafo 6º, como já mencionado para vocês, a responsabilidade é objetiva e não subjetiva, a responsabilidade
independe de culpa ou dolo do agente causador do dano. Show de bola? Por fim, você vai indicar também, né, que, como fundamento jurídico, tá? Tá até deixa eu ver aqui como é que ficou no slide, porque dá para ler daí, né? Muito bem. Então, tá aí, ó. Introduzirá na demanda fundamento novo, ou seja, com a decisão, um fundamento novo seria indicado e também descabido, portanto. Show de bola? Esse é o fundamento jurídico, né? Ainda assim, enquanto fundamento jurídico, impõe-se a ação de regresso, né? A ação contra o agente público, tem que indicar que, obviamente, o agente público não responde pessoalmente, não responde inicialmente, não responde primariamente, pautado no princípio da impessoalidade. A ação regressiva deverá ser proposta na hipótese de pagamento de indenização que ocorrerá. E, por fim, enquanto fundamento jurídico, inexiste prejuízo para eventual ajuizamento de ação regressiva pelo Estado contra a Agenor. Não há, portanto, nenhum prejuízo para o Estado que pode simplesmente propor a ação judicial, a ação regressiva contra o seu agente. Desfecho da peça, capítulo do cabimento, capítulo dos fatos, capítulo do direito, fundamento jurídico é o capítulo do direito, né? Esse fundamento que eu acabei de destacar, fecha a peça, né? Ao final, requer a reforma da decisão que admitiu a denunciação na lide. Pois bem, cuidado para vocês não identificarem a peça, cuidado para vocês não marcarem nada na peça processual que possa identificar você enquanto examinando, porque você corre sério risco de ser eliminado. Se não está no enunciado, você não inventa informação. Tenha muito cuidado quanto a isso, porque eu já vi inúmeros candidatos, eu já vi inúmeros examinandos muito bem preparados, preparadíssimos eu diria, mas que por conta de um vacilo, por ter colocado um anônimo, por ter colocado uma palavra que não constava no enunciado, por ter colocado uma informação, um dado, por exemplo, número de CPF, RG, inventou o número do OAB, não pode colocar nada que não esteja no enunciado. Show de bola, tranquilão, sossegado? Vamos para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão discursiva. Simbora? Então, eu vou lendo, para e passo, e aí vou respondendo para vocês, tá? Determinado município precisou adquirir produtos de informática no valor de R$60 mil, tá? Razão pela qual fez publicar edital de licitação na modalidade pregão, destinado exclusivamente a microempresas, empresas de pequeno porte, tá? Ou seja, o edital ele direcionou, tá, o objeto, ou seja, o certame, a aquisição, a microempresas e empresas de pequeno porte. Observou-se, no entanto, que na região em que está sediada tal ente federativo, existiam apenas 2 sociedades capazes de preencher os requisitos constantes no instrumento convocatório e que apresentaram preços competitivos, a saber, Gama ME e Delta ME. Por ter apresentado a melhor proposta, a sociedade Gama ME foi declarada vencedora do certame e apresentou todos os documentos necessários à habilitação. Considerando a situação narrada, responda aos itens a seguir. O tratamento diferenciado conferido pelo município às empresas de pequeno porte e microempresas é constitucional? Sim, é constitucional, tá? Joga aqui para mim. Então, deixa eu explicar para vocês aqui essa lógica, tá? Bom, o texto constitucional, no artigo 170, previu que o Estado deve tratar de forma diferenciada as microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Isso previsto no próprio ordenamento jurídico constitucional. Artigo 170 prevê essa possibilidade, tá? Prevê essa possibilidade de tratamento diferenciado, de um tratamento privilegiado. Artigo 170, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil. Muito cuidado. Você deve responder sim ou não e fundamentar. Tá? Sim, o texto constitucional prevê tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Aos moldes do artigo 170, inciso 9, combinado com o artigo 179 da Constituição da República Federativa do Brasil. Show de bola? A segunda pergunta diz assim: o pregão deveria ser homologado? A resposta é não, não deveria ser homologado, tá? Porque minimamente para que isso ocorra, a própria legislação diz que tem que ter o mínimo de 3 empresas hábeis para fins de se submeterem ao certame, e é exatamente o que está aí na nossa resposta.
não é resposta à licitação destinada exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte, não podem ser aplicadas quando não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos sediados na localidade. Você vai anotar o artigo 49, inciso 2, da Lei Complementar de número 123 de 2006, que é o Estatuto da ME e da EPP. Show de bola, tranquilão, sossegado? Vamos aqui ler a segunda questão, né? A segunda questãozinha. E aí a gente vai sequenciando o nosso simulado. Odorico foi prefeito do município Beta entre 1 de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012, tendo sido apurada pelo Ministério Público a prática de atos de improbidade que causaram lesão ao erário, tá? Pelo então chefe do Poder Executivo, certo que o ato foi praticado em 12 de julho de 2010, né? Enfim, essa foi a data do ato de improbidade. Em razão disso, em 10 de novembro de 2016, foi ajuizada a respectiva ação de improbidade, com fulcro no artigo 10 da Lei 8429/92, sendo certo que Odorico veio a falecer no dia 10 de janeiro de 2017. Diante da situação hipotética, responda fundamentadamente. Operou-se a prescrição da pretensão punitiva para a ação de improbidade? Vejam, deixa eu colocar aqui para jogar para mim aqui. Ó. Quando a gente fala em ressarcimento erário, eu diria, a sanção de ressarcimento erário é imprescritível. Assim fora previsto no artigo 37, parágrafo 5º, ok? E o prazo prescricional é de 8 anos para as demais sanções. 8 anos, conforme o artigo 23 da Lei 8429/92. Show de bola? Tranquilão? Sossegado? A segunda pergunta diz assim, eu vou responder a primeira ainda, tá? Mas a segunda pergunta diz assim, o juízo deve extinguir o feito em decorrência do falecimento de Odorico? Não, porque os sucessores de Odorico também responderão, obviamente, limitado ao patrimônio que fora deixado pelo pai por Odorico. Os filhos não responderão com o patrimônio próprio, sim o patrimônio herdado por Odorico. Bom, a primeira letra, né, a letra A, que perguntou sobre a prescrição. Como dito, não houve prescrição, ressarcimento erário, né? E ainda assim, a ação foi proposta dentro do prazo de 8 anos, então a resposta é negativa. Na mencionada ação de improbidade, o marco inicial para a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva é a data do ato de improbidade, tá? Então a ação foi ajuizada dentro desse prazo de 8 anos, previsto no artigo 23 caput, e ainda assim, quando se fala em ressarcimento erário, não há prescrição, portanto. A letra B pergunta sobre a possibilidade da ação ser extinta, né, por conta do falecimento, também é negativa a resposta. A resposta é negativa, os sucessores ou herdeiros de Odorico estão sujeitos à obrigação de reparar o erário, tá, por condutas que tenham causado dano ao erário, em que, ou que se enriquecer ilicitamente, até o limite do valor da herança, assim fora previsto no artigo 8º. Então, os sucessores de Odorico vão responder pelo patrimônio deixado pelo pai, tá? Dentro desse limite, não podendo responder com o patrimônio próprio. Show de bola? Vamos para a questão 3? A questão 3 diz o seguinte, vou colocar aqui no slide. A questão 3 diz o seguinte, no regular exercício do poder de polícia e após o devido processo administrativo, certo órgão competente da Administração Pública Federal aplicou à Sociedade Empresária Beleza Limitada multa de R$10.000 pelo descumprimento de normas administrativas que lhes são aplicáveis. Muito bem. Inconformada, a apenada apresentou recurso administrativo cabível, no qual foi verificado que o valor da multa aplicada estava muito além dos limites estabelecidos pela lei. Após a ciência e manifestação da pessoa jurídica em questão, a multa foi majorada para R$50.000, sendo certo que tal valor foi mantido na terceira instância administrativa após novo recurso que a sociedade interpôs. Diante dessa situação hipotética, considerando que existe a autoridade superior a que manteve a majoração da multa aplicada, a Sociedade Empresária Beleza Limitada, e que, obviamente, não há legislação específica acerca de recursos, né, no mencionado processo administrativo, responda aos itens a seguir. A análise
analise a viabilidade de a pessoa jurídica prejudicada recorrer administrativamente desta decisão, tá? Então, a pergunta é, já pulou para a questão 4, ó. Gabarito, aqui. Gabarito da questão 3. Pode, não é viável. Por quê? Como dito a vocês, o artigo 57 da Lei 9784/99 prevê a possibilidade de interposição no âmbito da instância administrativa por até três instâncias administrativas, tá? Por até 3 instâncias administrativas. Portanto, não é viável a interposição de novo recurso, porque já foram interpostos 3, tá? E a segunda pergunta, ela diz o seguinte, a segunda pergunta, é cabível a majoração da multa efetuada pela autoridade administrativa? A resposta é sim. A administração está autorizada a majorar a penalidade aplicada ao particular que se mostre contra a lei, em decorrência do princípio da autotutela ou do poder dever de zelar pela legalidade dos atos administrativos. Você vai anotar o artigo 64 da Lei 9784/99. Vamos para a questão 4. O Congresso aprovou recentemente a Lei 20.100 de 2017, que reestruturou diversas carreiras do funcionalismo público federal e concedeu a eles reajuste remuneratório, especificamente em relação aos analistas administrativos de determinada agência reguladora. Foi instituída a gratificação de desempenho. Ao proceder aos cálculos, a administração interpreta equivocadamente a lei e calcula a maior o acréscimo salarial, erro que só é percebido alguns anos depois de iniciado o pagamento. Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. Não havendo má-fé dos servidores, a administração pública pode rever a qualquer tempo os cálculos e exigir a devolução? Não, meus amigos, não, porque o artigo 54 da Lei 9784/99, repito, o artigo 54 previu um prazo decadencial de 5 anos para fins de declaração de nulidade de ato administrativo. Se o beneficiário agiu de boa-fé, goza dos efeitos do ato de boa-fé, não há de se falar há de se falar em decadência. Entendam. Explicando melhor, se o beneficiário goza dos efeitos de boa-fé, o prazo decadencial de 5 anos, ele serve artigo 54 da Lei 9784. Portanto, a administração pública perderá o direito de declarar a nulidade do ato administrativo. Essa é a primeira resposta. Tá? Pergunta B, item B. O ato administrativo que resultar na revisão do cálculo de gratificação precisa obrigatoriamente ser motivado? Sim, precisa ser motivado. Tá? Os atos administrativos que de alguma forma possam resultar em prejuízo a terceiros precisam ser motivados, artigo 50, inciso 1 da Lei 9784/99. Portanto, gabarito, a letra A, artigo 54, tá? Da lei, decadência na hipótese de boa-fé. Lembrando, se o beneficiário agiu de má-fé, a qualquer tempo, a anulação poderá ocorrer a qualquer tempo. Já na letra B diz assim, né? A resposta, o gabarito da letra B, sim, a administração deve obrigatoriamente motivar o ato conforme disposto no artigo 50, inciso 1 da Lei 9784, ou, se você quiser, subsidiariamente ou alternativamente, artigo 50, incisos 6 ou 8 da Lei 9784/99. Pois bem, meus amigos, eis aí a nossa correção, tá? Falem comigo caso necessitem, @professor André Albuquerque, estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus, sigam firmes no intuito de alcançar esse objetivo maior, que é a aprovação no exame da OAB de segunda fase. Tamo junto? É isso aí. Vamos juntos.